experimentos e criações. Uma parte da exploração para buscar possíveis inovações que nunca sequer pensou que seria possível criar e ver diante de seus olhos. Essas são as criaturas híbridas. Explorar possíveis novas ideias de criaturas faz parte do processo criativo imaginativo e é uma das melhores maneiras de exercitar sua criatividade. Então, eu vou estar criando com vocês 2 animais híbridos e passar algumas dicas se você quiser fazer a sua própria criação. E esse vídeo vai estar sendo meio atrasado, então meio que antes tarde do que nunca, né? Então chega de enrolação e vamos para o que interessa. A primeira criação é uma totalmente aleatória, que tinha surgido quando eu estava no interior do Nordeste, que seria uma mistura de galo com gato. Foi uma ideia bem aleatória que surgiu nesse meio tempo, mas o primeiro sketch que eu fiz dele, eu até cheguei a passar pro digital, mas quando eu cheguei à parte do detalhamento que eu costumo aplicar, eu acabei deixando ele de lado por conta de como tava ficando. O resultado até então eu achei muito feio e esquisito. Foi então que eu acabei deixando essa ideia de lado. Mas essa ideia de híbrido ficava martelando na minha cabeça para fazer mais uma tentativa. Já que como era uma ideia aleatória, então eu fui pesquisando as referências e as ideias que poderiam me ajudar a modelar aquilo que eu estava querendo aplicar. Então eu fiz mais um sketch. O segundo sketch em si até ficou levemente decente, mas eu sentia que dava para melhorar ainda mais. Então eu fiz mais uma tentativa e foi olhando tanto o primeiro e o segundo sketch para ver o que eu poderia melhorar e o que eu poderia utilizar para essa terceira tentativa. Então, o resultado me agradou bastante. Para mim passar pro digital e fazer os ajustes necessários para não cometer a mesma gafe de antes, né? Então, na parte da coloração, eu ainda mantive as cores da primeira versão que eu tinha feito, mas nas partes dos olhos, que eu não sei o nome, como que fala, eu mantive as cores originais dos galos. Só não me perguntem por que eu coloquei de outra cor, já que nem eu sei porquê. Enfim, o que mais precisei tomar cuidado é não deixar muito manchado ou aleatório essa parte do restante como eu já fiz antes, e manter um sombreamento adequado e que não soasse muito sujo. Essa parte de detalhamento eu acho uma das partes mais divertidas do processo. É demorado, mas é divertido. E outra parte que eu tive que ajustar também foi a posição da barbela. Eu fiz esse ajuste porque eu percebi que a posição estava meio errada e iria dar uma impressão estranha. Então, fazer esse ajuste foi necessário para que o design ficasse decente e chamativo. E bom, a história desse gato felino eu não tenho definido, mas digamos que ele tem uma característica um pouco parecida dos galos comuns. O único detalhe é que ele tem um pouco de receio de humanos, seja medo de algo que possa acontecer ou por receio mesmo. E o cacarejo dele é diferente, já que como os galos têm o seu som original, o galo felino possui o seu próprio som, que é miau, miau, miau. Ei, turma, esse cara fede! Eu sei, isso parecia muito vergonha alheia. Foi mal por isso, mas eu achei que seria cômico esse detalhe.
Bom, esse é o resultado desse híbrido mais detalhado. Agora vamos pro segundo híbrido. A segunda criatura que eu pensei em criar é um projeto da escola Mondrakan, que a ideia era a seguinte: crie uma criatura fantástica com algumas misturas de animais que ele sirva como meio de montaria. Então, como eu estava fazendo alguns esboços / treinos de servos, então eu pensei o seguinte: por que eu não faço um servo místico com alguns elementos que chamem a atenção? Então, uma das principais coisas que eu fiz antes de fazer o primeiro esboço foi o seguinte: prestem atenção se vocês quiserem algum dia fazer sua criação única também. A primeira coisa que eu fiz é escrever um briefing desse animal, quais eram as suas principais características, onde ele vive, como ele se comporta e quais são os seus pontos fortes e que podem contribuir na jornada. Esse primeiro passo é fundamental para você ter uma pequena ideia de como vai ser a criação que você vai fazer. Agora a segunda coisa que eu fiz é buscar referências. Muita gente tem receio de usar referências porque acha que é ruim, porque considera uma forma de cópia ou algo do tipo, mas não é bem assim. Como todo artista deve saber, a nossa memória visual é limitada àquilo que nós conhecemos, e quando você vai fazer algo totalmente de cabeça sem referências, tem pelo menos 60% de chance daquilo que você está criando sair ruim. Então, usar referências não é errado, desde que você use para criar algo novo e diferente. E quando você for buscar referências, pegue pelo menos 10 referências, que seria fotos de animais e referências de artistas para você ter uma base do que você quer criar. Então, depois dessas referências, a primeira coisa que eu fiz é fazer silhuetas do que eu estava querendo fazer. Explorar algumas formas que poderiam deixar a silhueta chamativa e diferente. Essa etapa é opcional para você ter uma noção de como vai ficar o resultado. É recomendável você fazer pelo menos 2 até 4 silhuetas, mas você tem que olhar a silhueta anterior que você fez e entender o que você pode melhorar nela, o que pode adicionar. Então, depois de fazer essas 2 silhuetas, eu passei para a segunda etapa, que era começar a construir por cima dessa silhueta, mas mantendo o aspecto 3D e proporcional. A parte mais difícil dessa etapa foi conseguir posicionar as partes curtinhas para não ficar estranho. Foi um baita desafio, mas eu tinha conseguido chegar em algum lugar. Mas esse sketch desse híbrido, por mais que tenha ficado interessante de uma certa forma, eu senti que dava pra melhorar ainda mais. Então, eu fiz mais uma silhueta, mais uma parte de construção, e o resultado do segundo sketch foi esse com um leve render. Foi um resultado que conseguiu me agradar bastante pra passar para o digital. Agora, os elementos que eu usei pra esse servo, eu ainda mantive os cascos do servo. O rosto eu deixei mais peludinho, e as asas eu peguei dos corvos. Por que você me pergunta isso? Sei lá, eu só achei que seria algo diferente pro design final. Sem contar que os corvos são as aves que eu mais admiro, e os elementos da montaria que eu coloquei para a proposta do projeto. O mais desafiador dessa etapa do digital foi ajustar algumas coisas que não ficaram muito bons no tradicional, deixar algumas partes da linha finas e que não ficasse todas iguais. Isso é importante para que o design final fique bem chamativo, enquanto a parte da coloração é apenas opcional. Eu só quis colorir porque eu tinha curtido bastante o resultado da linework. As cores eu quis deixar em um tom frio, porque como esse servo vive em áreas frias, então eu quis deixar o tom das cores baseados em um corvo, enquanto os olhos foi apenas uma diferenciada, mas a visão dele é ótima para avistar perigos que um servo comum dificilmente iria perceber. E assim, como no tradicional, eu mantive o render para deixar um aspecto de tridimensionalidade e que chame a atenção. Então, esse é o resultado do servo místico. Esse é só a side view, ou seja, tem mais um para fazer. O principal desafio era fazer a exploração dessa criatura fantástica, só que em uma pose de lado, ou seja, uma visão de 3/4. Isso é mais para ter uma base de como vai ser o design dele. Então, o verdadeiro desafio desse concept é fazer esse mesmo animal, só que na pose de 3/4, como eu comentei. O maior desafio foi deixar proporcional e tridimensional. Eu tive que fazer pelo menos 2 esboços para poder chegar no melhor resultado pro digital, mas o mais complicado foi pensar o que eu poderia adicionar para deixar mais interessante o design, onde iria estar posicionado. Tudo isso eu tive que pensar para uma boa impressão para esse concept. Algumas coisas eu mantive, porém outras eu tive que atualizar para deixar elegante, como a cauda e os chifres, por exemplo. Eu precisei mexer para deixar mais bonito o design. Aliás, como na side view eu tive que usar referências para construir ele, aqui não foi diferente, já que eu tive que não só usar referências, mas entender o que eu estava fazendo. Só que essa não foi a parte que eu mais quebrei a cabeça na hora de fazer. Ainda teve mais algumas coisas que eu tive que gastar muito tempo
fazendo, sem contar as linhas para não ficarem todas iguais, como eu tinha comentado. Agora essa parte do render foi a parte que eu mais demorei para fazer. Só essa questão do render eu gastei pelo menos uns 2 dias para fazer, por conta da minha rotina pessoal, já que são muitos detalhes de luz e sombra. Geralmente nas ilustrações próprias que eu trabalho, eu costumo usar um brush para acelerar um pouco esse processo, que é o watercolor, que é bom para variar nas cores, e junto com ele eu uso o blur para poder espalhar e dar aquela sensação de tridimensionalidade. Mas nesse projeto eu tive que utilizar um outro brush, que ele é bom para não exagerar na tonalidade do escuro, mas é mais demorado. É como se você estivesse usando o lápis sem pressionar muito ele, e isso limitou o uso do blur, o que é bom porque aí não dá uma impressão de que a arte está muito suja ou escura, como já aconteceu em alguns desenhos antigos meus. Mas isso daí foi só uma questão de paciência e dedicação, sem contar que algumas coisas que eu tive que corrigir durante o processo, então o processo é bem demorado mesmo. Bom, esse é o resultado final da visão de 3/4. O que acharam do resultado? Deixa seu comentário abaixo. Essas foram minhas 2 criações oficiais. Eu até tinha uma ideia de fazer mais uma criação bem doida, mas eu acabei não passando pra frente, por conta de falta de tempo que eu não achei muito bom o resultado. Mas quem sabe eu não trabalhei nem mais pra frente, assim como aconteceu com um galo felino. E isso veio graças à Escola da Gran, um ótimo curso para vocês estudar e entender um curto tempo os fundamentos do desenho, seja perspectiva, linha, luz e sombra, entre outros 4 fundamentos. E se quiserem melhorar na sua arte, faça a sua inscrição e tenha a oportunidade de encontrar o seu caminho na arte. E não, gente, esse vídeo não é patrocinado pela escola, só pra avisar. Mas de qualquer maneira, eu agradeço por terem acompanhado até aqui. E se tiverem curtido o processo, considere deixando o like e se inscrevendo no canal, pra você não perder as próximas novidades. E agora tem a opção de você hypar o vídeo, pra você dar um pouquinho mais de visibilidade pro canal. Então, se tiver visível pra você, não esqueça de dar esse hype no vídeo, beleza? Então, no mais é isso. Se cuidem e até a próxima. Falou!